por todos os benefícios, graças ao alto, graças a Deus, a todos os planos superiores que contribuíram pela vitória do reino de Deus. Graças, muitas graças também aos trabalhadores do Cristo. É reino de Deus, é reino dos céus, é mundo de regeneração. Vitória em favor da natureza boa, de toda a natureza boa. Plantas, aves, animais e o ser humano. O homem bom e justo. 2,5 milhões salvos pelo reino de Deus. 2 bilhões a 3 bilhões de seres aprovados para o mundo de regeneração. Podendo sim, com luta, com estudos, com trabalho, com reorganização, os que foram marcados pela providência para a glória nos céus, adentrarem ao reino de Deus. E os que forem para o mundo de provas e expiações, reaverem um lugar neste mundo hoje de regeneração. Muito bom dia a todos, esperança no recomeçar, fé. Qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes com esses grandes problemas. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que daí se derivam, as deploráveis consequências que decorrem da maior parte dos sistemas conhecidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem atirado à indiferença e ao ceticismo. Entretanto, o homem tem necessidade de saber, precisa do esclarecimento, da esperança que consola, da certeza que guia e sustém. Também tem os meios de conhecer a possibilidade de ver a verdade, desprender-se das trevas e inundá-lo com sua luz benéfica. Para isso, deve afastar-se dos sistemas pré-concebidos, perscrutar-se a si próprio, escutar essa voz interior que fala a todos e que os sofismas não podem deturpar, a voz da razão, a voz da consciência. Assim fiz eu. Muito tempo refleti, meditei sobre os problemas da vida e da morte. Com perseverança sondei esses abismos profundos, dirigi à eterna sabedoria uma ardente invocação e ela me atendeu, como atende a todo espírito animado do amor do bem. Provas evidentes, fatos de observação direta vieram confirmar as deduções do meu pensamento, oferecer às minhas convicções uma base sólida e inabalável. Depois de duvidar, acreditei. Depois de ter negado, vi. E a paz, a confiança, a força moral desceram sobre mim. Eis os bens que, na sinceridade do meu coração, desejoso de ser útil aos meus semelhantes, venho oferecer aos que sofrem e desesperam.
Jamais a necessidade da luz fez sentir-se de um modo mais imperioso. Uma transformação imensa se opera no seio das sociedades humanas, depois de estarem submetidos durante uma longa série de séculos ao princípio de autoridade. Os povos aspiram cada vez mais à liberdade e querem dirigir-se por si próprios. Ao mesmo tempo que as instituições políticas e sociais se modificam, os cultos são esquecidos. Existe nisso ainda uma das consequências da liberdade em sua aplicação às coisas do pensamento e da consciência. A liberdade, em todos os seus domínios, tende a substituir-se à coação e à autoridade, a guiar as nações para horizontes novos. O direito de alguns tornou-se o direito de todos, mas para que o direito soberano seja conforme com a justiça e produza seus frutos, é necessário que o conhecimento das leis morais venha regular o seu exercício. Para que a liberdade seja fecunda, para que ofereça às obras humanas uma base segura e duradoura, deve ser aureolada pela luz, pela sabedoria, pela verdade. A liberdade para homens ignorantes e viciosos não será como arma poderosa entre as mãos de uma criança. A arma, nesse caso, volta-se muitas vezes contra aquele que a traz e o fere. Início de um mundo novo, belíssimo. Pela misericórdia de Deus e de Jesus, por este amor que sabemos já, imensos, fomos acrescentados ao reino dos céus. O Senhor, como disse antes, investiu na terra e ora faz daqui um céu do seu reino. Não é trabalho para se ver tão rapidamente. Milênios já foram investidos. Também o mundo é de regeneração. Um selecionamento organizado, muito grande, acontece presentemente. Tem curso, continuidade, a fase de transição que todos já sabemos. A transição é marcada hoje mais pela convivência dentre os que adentraram ao mundo de regeneração, ao reino de Deus, e os que, ao desencarnarem, precisarão buscar um outro ordem de provas e expiações. Felicitações a todos os vencedores. Felicitações ao homem bom e justo. Que prevaleça em todos otimismo, esperança e muitas alegrias. Porque a simples aproximação do reino de Deus, do reino de Jesus, da vitória do amor, a vitória da paz, ainda que fosse somente no universo, daria vitória direta e indiretamente a todos quantos de natureza boa houvessem feitos ou são seres bons, seguramente bons e justos. Então, a qualidade de vida, o bem-estar no mundo foi consideravelmente promovidos
todo homem bom, todo homem justo, macho e fêmea, pela vitória do Criador, pela vitória do amor, da paz, da verdadeira luz espiritual, vê sua vida hoje muito mais valorizada. Esperança, coragem, equilíbrio, busca do equilíbrio, pois muitos que foram marcados pelo reino dos céus, que erraram, que foram encontrados, que estão hoje com certeza de que estão afastados do Evangelho, um tanto afastados do caminho, que não se reconhecem consciência e também que não possuem ainda toda esta luz espiritual. Tenham calma, tudo depende do Senhor, né? Tudo depende de Deus e da observação amorosa de Jesus. Mesmo os que, né, estiverem somente para o mundo de provas e expiações, podem retornar aqui depois de espiar, de trabalhar, de estudar, como houve no passado, como exilados de Capela, né? Alguns povos que vieram para fortalecer a qualidade de vida aqui, né? Equilíbrio sobre tudo. Tudo que acontece, que acontecerá, estava previsto nas Escrituras Sagradas, nas passagens de Jesus pela terra, que deixou tantos alertas, tantos ensinamentos, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Fora da caridade não há salvação. Haverá choros e ranger de dentes. As bem-aventuranças, né? Os humildes, os puros de coração, os mansos que herdarão a terra. Fé, calma, otimismo, esperanças, mas também que ao lado de tudo isso, o ser se prepare, porque todos, né? O reino dos céus é diferente, todos precisarão estudar mais, trabalhar mais, e todos quantos ocupados com os evangelhos, com as religiões boas, né? Esses segmentos cristãos todos, né? Muitos não entenderam, segundo os espíritos superiores. Muitos não entenderam bem os evangelhos e necessitarão trabalhar uma reforma interior, o que implicará em morrer e renascer para fazer por onde merecer. Os que ainda não receberam uma entrada no reino de Deus. Então, né? O lado sério da vida, que é sempre bom, que é realmente sinônimo de saúde, de harmonia e de felicidade. O caminho da felicidade é estudo, é trabalho, é responsabilidades. Saúde espiritual, desejos sinceros, né? De fé, de calma, de otimismo e paz. Auxiliando, divulgando com o Consolador. O início agora do reino de Deus também na terra. O início do mundo de regeneração. A vitória do Consolador prometido pelo sumo bem dos trabalhos até hoje. O trabalho especialmente do Cristo, dos benfeitores espirituais, secundados por muitos que se fizeram merecedores de serem bons espíritas, mas também, né, pelo sumo bem existente desde 2020 anos, do
puro cristianismo, que ora vem sendo restaurado, renovado pelo Espiritismo. Como disse, será necessário muito trabalho, muito esforço, muito estudo e sacrifícios do ser humano, né? Pois muitos estão acomodados em seções, por assim dizer, áreas do cristianismo, e que dizem não ao Espiritismo por diversas razões, não é? Muitos terão que, mesmo que depois de desencarnar, reencarnarem, né? Observar que o Consolador que chegou é o Espiritismo, que é em benefício, que é um curso extra, que é uma atualização e desenvolvimento do puro cristianismo em favor deles, e que eles hoje ainda negam. Não todos, não todos. São felizes, muitos católicos, muitos protestantes, né? Seres que são espiritualistas e que se ocupam, é um número pequeno, bem pequeno, mas também muito bom, que se ocupam com os estudos, né, do Espiritismo, e também um bom budismo, outras fontes, né? Conhecemos alguns teólogos, padres aqui em Belém do Pará, né, que fizeram essa experiência em centros espíritas, né, assistiram até trabalhos de desobsessões e constataram, depois disseram, né? Não, de fato, o Espiritismo é isso que diz o livro, né? Realmente ficaram maravilhados. Já eram estudiosos lá do sul, né? Que vieram, né? Estavam viajando pelo Brasil, pesquisando sobre o Espiritismo que diziam à época de Allan Kardec, né? Então esses são mais felizes, né? Porque tem, né, um cristianismo extraordinário, né? Desde do catolicismo com o cristianismo, né? E são aquelas pessoas realmente solidárias, boas, né? Que buscam a verdade, né? Mas um bom dia a todos. Coragem, força. Agora, encher-se de decisões para trabalhar, estudar. Como diz o homem, vou me permitir fazer uma colocação corriqueira hoje no Brasil, né? Vão ter que ralar, suar a camisa. Muita paz. Que a paz do alto, né? As esperanças do alto venham a complementar, né, o otimismo, a esperança de todos. Muito bom dia. José Roberto de Belém do Pará.